no ar. Debate na Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Debate na Rio. Jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar, participar. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400, ou pelo WhatsApp, telefone 984867633. Hoje quem está no telefone é a Leila Castro, porque a Cheirinha está de férias, então hoje é a Leilinha. Está ali para atender vocês. Ninguém gosta mais de ligar, o pessoal agora só quer saber de WhatsApp e Facebook, mas a Leila está lá para atender vocês. E você, internauta, ou se assiste o nosso programa em tempo real, no Brasil e no mundo, em www.radioriodejaneiro.am.br. Quem está colocando aí o sonzinho para você é o Michel. Acertei, Michel? Eu demoro, Michel, a decorar nome, mas eu vou tentando. Prezado ouvinte, o nosso tema de hoje, tema extremamente atual: por que sofremos e qual a finalidade da dor? É a pergunta da produção do programa. Então, todos nós nos perguntamos isso quase que todos os dias. Por que estou passando por determinadas situações? Por que tantos desenganos, tantos problemas, tantas dores, tantas aflições? Então, nos baseamos numa pergunta, no livro, né, Plenitude, da Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O título do capítulo é O Sofrimento. Então nós vamos tentar entender, né, sobre o sofrimento. Eu hoje vou estar aqui na companhia do Aloysio Guigino, à minha direita, e à minha esquerda, Maria de Fátima Miranda. Não vou dizer que é a esquerda do pai ou a direita, que não vai pegar bem, não é? Vai ter uma blasfêmia, mas tudo bem. Então vamos dar uma lida aqui no capítulo sobre o sofrimento, e depois o Aloysio e a Miranda vão tentar destrinchar aqui com a visão da doutrina espírita. Diz a Joana de Ângeles o seguinte, livro Plenitude, capítulo O Sofrimento. O homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento, que se lhe apresenta como adversário soez. Em todas as épocas, ele vem travando uma violenta batalha para eximir-se à dor, em contínuas tentativas infrutíferas, nas quais exaure as forças, o ânimo e o equilíbrio, tombando depois em mais graves aflições. Imediatista, interessa-lhe o hoje sem a visão do porvir. Com efeito, o sofrimento tem sido considerado vingança ou castigo divino, portanto, credor de execração e ódio. Então, a primeira frase interessante aí da Joana, que mostra que nós temos uma visão do sofrimento, né, como uma vingança ou um castigo de Deus. Quer dizer, eu estou sofrendo porque Deus está me castigando por algo. Então depois a gente vai comentar sobre isso. Será que o sofrimento é uma vingança ou um castigo divino? Primeira pergunta aí. O texto é muito grande, a gente vai pulando aqui algumas partes, lendo algumas questões. Ao longo do programa vamos lendo outras frases. Em outra parte do texto, diz Joana de Ângeles: na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos e adiamentos. Mesmo quando alguma injunção permeie o enfermo com uma súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática sem conseguir a saúde real. Isso porque, em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não. Olha só que frase importante. Diz Joana de Ângeles: isso porque em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não. Então somos sempre responsáveis pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos. E continua Joana: e naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se-lhe a conquista da paz. Em tal situação,
mesmo ocorrendo os processos transformadores da ação biológica, o sofrimento disso decorrente não afeta a emoção nem transforma em causa de danos. Então, mesmo que as situações sejam aflitivas, dependendo do nosso estado emocional, o sofrimento disso decorrente não afetará a nossa emoção, nem se transformará em causa de danos. Em outro texto, Jonas diz o seguinte: por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus. Olha ela aí já respondendo a questão lá do início. Constituindo-se eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva das resistências morais características do seu estágio espiritual. E aí, mais um trechinho aqui de Joana. Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo, enfrentá-lo, representa valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico, propiciador de paz. As reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais o ampliam pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. A resignação dinâmica, olha o termo que ela usa, resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. E no final ela lembra de Jesus. Diz Joana de Ângeles: a história dos mártires atesta-nos a legitimidade do conceito. Acima de todos eles, porém, destaca-se o exemplo de Jesus, lecionando pelo amor a vitória sobre o sofrimento durante toda a sua vida, principalmente nos momentos culminantes ao Gólgota e daí à ressurreição. Os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, a um fantasma, a uma bolha, a uma sombra, a uma orvalhada cintilante ou a um raio luminoso, e como tal deveriam ser contemplados. Que é uma frase de Buda aí. Então, prezado ouvinte, estamos aí com o texto, né? Um texto belíssimo, um texto grande, vale a pena você ler. Está no livro Plenitude, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. O capítulo é o capítulo 1, Sofrimento, o Sofrimento. E aí, para começar aqui o nosso debate, vamos trazer o Aloysio Guigino para responder a pergunta da produção do programa. E você também pode responder, prezado ouvinte, como você está lidando com a dor e o sofrimento. Você se revolta? Você é uma pessoa que reclama muito? Você chega a duvidar da bondade de Deus diante das suas dores? Então participe, você tem aí o Facebook, você que está aí no Facebook, você que está pela internet pode nos acompanhar pelas nossas câmeras ao vivo. Você que está aí pelo seu radinho de pilha ouvindo a gente, pode também ligar, a Leila vai atender vocês, mande a sua mensagem, o WhatsApp, já estamos aqui recebendo mensagens, e vamos deixar o Aloysio também responder. Por que sofremos, Aloysio, e qual a finalidade da dor? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nosso boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, boa tarde também a nós que participamos aqui desse momento tão gratificante de busca de esclarecimento. Quando nós falamos de dor, de sofrimento, nós estamos falando de um assunto que todos nós conhecemos, tá? Porque todos nós passamos por momentos aflitivos, momentos de aflição, de dor, seja física ou moral. Todos nós participamos dessas experiências. E aí nós entendemos, certo, que no Livro dos Espíritos, na questão 132, quando ele trata do porquê da reencarnação, qual o motivo, qual o objetivo da reencarnação, diz que é nós atingirmos a perfeição. Mas ele arremata essa colocação dizendo que, para tanto, nós devemos passar
pelas vicissitudes da vida. Então, aí está uma chamada em que nós passamos a entender que a dor, certo? Ela vem como um aguilhão, né? Como nós falamos normalmente no Espiritismo, e nós sempre fazemos uma comparação. Quando nós queremos acordar para cumprirmos um determinado compromisso, nós usamos um aparelhinho, certo? Chamado despertador, tá certo? É assim? Então, na realidade, para que nós possamos despertar para o que nós precisamos fazer, vem a dor que nos atormenta e a dor cansa, sofrer cansa, certo? E nós começamos a perguntar o que nós temos que fazer para mudar esta situação. Quando nós começamos a fazer essa pergunta e buscando a resposta, não é só perguntar, mas é buscar a resposta, nós começamos a entender que é a nossa transformação. Então, a dor é o processo que o Deus, nosso Pai, usa para que nós despertemos para a necessidade da nossa transformação. A reforma íntima, é aquela nossa transformação que vem através das experiências nem sempre agradáveis, nem sempre apenas pela dor, mas sempre dentro de um conjunto. Nós precisamos entender, primeiramente, o que nós entendemos como dor. Dor é a sensação desagradável e penosa resultante de uma lesão, contusão, ferimento ou funcionamento inadequado de algum órgão. Sofrimento é a dor física ou moral. E mais adiante nós podemos dizer que a dor é fisiológica, o sofrimento é psicológico. Então a dor nós sentimos pelas sensações externas ao espírito, vamos dizer assim, pela nossa parte física, que nos traz essa sensação desagradável que é a dor. Mas o sofrimento é como nós espíritos nos portamos diante da dor. A dor não faz ninguém crescer por si só. O que faz que nós nos desenvolvamos, cresçamos, é a resposta que nós damos à dor. É como nós nos colocamos diante dessas situações desagradáveis. Que no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, não é à toa que no Evangelho, o maior capítulo que nós temos no Evangelho é o Bem-aventurados os aflitos, né? Que nós temos que ser esclarecidos do porquê da dor. E toda dor tem uma causa. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Muito bom. Então, é o maior de todos, porque é aquele que nós devemos entender, porque nós estamos no mundo, nós estamos na vida física. E essa vida física nos traz muitas sensações extremamente desagradáveis. E o porquê disso? Então, é porque temos todos nós, no final, certo? Esta sensação desagradável que é a dor. E como nós devemos nos comportar diante disso. E nós aprendemos, dentro da doutrina, que nós devemos nos colocar com resignação, paciência e coragem. Resignação pela aceitação e não revolta. Paciência, porque nós sabemos que tudo passa. E coragem, porque nós estamos na luta. E eu costumo dizer sempre que quem está na luta e não luta, apanha. Certo? Então, meus amigos, nós estamos aqui nessa fase da nossa existência para aprendermos e vamos aprender pelo amor ou pela dor. Lembrar que você falou em resignação, aqui no texto, a Joana de Ângeles fala em resignação dinâmica. Sim. Porque não é aquela resignação de ficar ali, eu estou sofrendo. Não é acomodação. Não é eu mereço, eu não presto, não tenho mais que aceitação sofrer passiva, mesmo. Tenho mais que sofrer, isso que você falou é muito comum. A gente escuta muito isso. Quando na realidade nós não temos que sofrer. Nós somos despertados pela dor e da nossa resposta é que vai fazer com que nós não precisemos mais da dor para despertarmos. Então agora vamos ouvir a Maria de Fátima Miranda, e muitas pessoas que estão aí nos ouvindo, Miranda, estão se perguntando por que eu sofro tanto, por que a minha vida é tão difícil? E aí a pergunta da produção do programa, por que sofremos e qual a finalidade da dor? Muita paz. A dor é um processo que nos leva a evoluir, né? A lei divina é de evolução.
A lei de progresso nos convida, a lei de destruição, de renovação. Então, a dor é o instrumento que Deus se utiliza, e André Luiz, nas suas obras, ele fala da dor auxílio, né? Da dor evolução, da dor expiação. Porque sem ela, nós ficaríamos estagnados. O sofrimento demanda da nossa rebeldia. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, quando nós vamos pegar o item 18, bem e mal sofrer. Sofre bem aquele que aproveita as lições sem se espernear, né? Sem se rebelar contra Deus. E sofre mal aquele que quer dar ordem a Deus. A nossa rebeldia, muitas das vezes, nos coloca naquela atitude de quem quer ensinar a Deus a ser pai. Então, nós reclamamos. Imagina, uma semente, ela é depositada no solo, sem a refrega da chuva, sem o calor do sol, sem a pressão lá dentro do solo, porque uma hora a chuva vem e molha a terra, daqui a pouco o sol vem e resseca. Essa refrega faz a semente germinar, brotar, crescer. Nós somos sementes de luz, nós somos filhos de Deus. Jamais o Pai nos imporia uma situação para nos torturar. Agora, os sofrimentos que nós vivemos hoje, que nós reclamamos, a doutrina espírita vem fazer claridade em nosso raciocínio, falando da lei de causa e efeito, falando da lei da reencarnação. Jesus nos diz, a cada um segundo suas obras. Que obras são essas? São construções materiais? Não. São obras morais, são sentimentos que nós amealhamos, são desejos que nós vamos reunindo e mais tarde eles vêm trazer para nós o produto final, né? Precisamos educar o nosso desejo, precisamos aprender a meditar qual o verdadeiro sentido da vida. Nós somos filhos de Deus, somos todos igualmente amados, Ele não ama a um mais do que a outro. Jesus, na condição de espírito puro, como modelo e guia, veio à Terra para nos ensinar a autossuperação. E ele não tinha nada a espiar na Terra, já é um espírito puro. Veio justamente para ensinar a nós, que estamos nesse processo tão dolorido, para não nos desesperarmos. E em todos os momentos ele disse que não nos deixaria órfãos. Tudo que pedirmos ao Pai em nome dele, ele nos concederá. Mas na hora do sofrimento, nós... com o estudo da doutrina, estamos aprendendo a focar Deus. Mas durante muito tempo em nossa jornada, delegávamos para o outro a responsabilidade. Então, parar de sofrer é tirar coisas da minha vida ou pessoas, e não é assim. Parar de sofrer é buscar o sentido da vida e pedir a Deus forças para que nós possamos aproveitar bem os nossos dias. Já vamos começar aqui então com as participações de vocês. O pessoal está participando pelo WhatsApp. O telefone do WhatsApp aí é o 984867633. Também pode ligar, telefone 3386-1400. Ou pelo Facebook, você pode já ir mandando sua mensagem, já temos muitas aqui. Mas pelo WhatsApp tem a participação da Carla, de Jacarepaguá. Ela diz o seguinte, ela pergunta: também somos responsáveis pelo sofrimento que terceiros nos causam? Então ela está perguntando o seguinte: alguém está me perseguindo, vamos um exemplo assim, está me perturbando, me causando um sofrimento, uma dor. Eu também sou responsável por isso? E aí, Aloysio Guigino? Olha, não, eu diria que a dor é o efeito, né? Você está perguntando pela causa, certo? Então, sempre, todo efeito tem uma causa, certo? Nós aprendemos no Evangelho que tem uma passagem que diz que o escândalo é necessário. Ai daquele por quem ele vier. Então o escândalo, na realidade, a tradução do termo escândalo é pedra de tropeço, né? É dificuldade, né? Então a dificuldade ainda é necessária na nossa existência e na nossa caminhada, porque nos faz despertar, nos faz aprender, nos faz buscar a nossa transformação. E ele vem de várias maneiras. Ou vem espontaneamente por algo que surge na nossa vida, sem que haja uma provocação, uma promoção de terceiros para que isso ocorra. No caso aí, doenças, né, que surgem sem que nós tenhamos provocado o seu surgimento, certo? Ou então pode vir através, certo, de companheiros de caminhada que pela falta de entendimento, pelo não falta de amor de uns pelos outros, eles nos provocam ainda de sabores, mais ainda de sabores morais, né? Do que propriamente de sabores físicos ou de problemas físicos.
mas sempre tem uma razão. E essa razão está sempre voltada para o nosso aprendizado e para o nosso despertamento. É aquela historinha daquele aparelho, né? Despertador. Tá? Então, nós despertamos e queremos mudar esta situação, e por esta mudança, a nossa resposta a esta situação é que nós vamos alcançar o objetivo daquilo que não é castigo, aquilo que é oportunidade. Assim como a reencarnação é oportunidade, os fatos decorrentes ou que os acontecimentos que surgem durante o nosso período reencarnatório também são oportunidades. Vamos aproveitá-las. Agradecer aqui também a Sheila de Niterói, a Vera Lúcia de Guadalupe, está também mandando mensagem para a gente, Jorge Luiz da Pavuna, aqui pelo Facebook, a Marisângela Rossi, ela diz o seguinte, que quando ela sente que está triste, que a tristeza está se aproximando, ela liga na Rádio Rio de Janeiro ou escuta uma música edificante e acalma. Então, quer dizer, é importante na hora da dor, do sofrimento, da tristeza, a gente buscar algo que nos faça bem, que aquilo ajuda você a superar um momento difícil, não é, Miriam? Nós somos frágeis, né? Então precisamos de estímulos que nos auxiliem a não sair do objetivo maior, que é aproveitar o nosso tempo no bem. Então, quando nós estamos sentindo um pouco de melancolia e de tristeza, uma boa leitura, uma boa música, uma boa conversa, não é? Um culto do Evangelho, orar por alguém, porque na hora que as coisas sobrecarregam do nosso lado, é importante que olhemos à nossa volta. Tem aqueles que dariam muito para estar em nosso lugar. As coisas que nos incomodam hoje é o sonho de consumo de alguém, entendeu? Pessoas que estão privadas do essencial muitas das vezes. E precisamos também sair da ilusão do mundo, que o conforto aparente, que as facilidades aparentes é porque a pessoa não está passando por sofrimentos e dores. Aqueles que muitas das vezes estão na mídia ostentando uma situação de aparente conforto, eles estão sendo também provados. Eles estão no processo evolutivo, porque somos espíritos imortais e na Terra a grande maioria de nós extremamente comprometido. Ontem nós somos aqueles que sobrecarregamos, impusemos aflições, martírios. Então é necessário que hoje possamos nos esforçar para emergir com a nossa consciência, nos retratando perante Deus e nós mesmos, corrigindo nossos erros. No passado nós ombreamos com a criminalidade aplicada ao poder, acreditando na preservação ilusória da vida física, achando que nada nos alcançaria. No presente, sofremos injustiças, provações, perseguições e coisas desagradáveis. Então, toda subida, toda ascensão, toda educação requer que nós voltemos ao ponto onde nós fracassamos para que possamos nos ajustar, nos corrigir, nos libertar. Estamos chegando aí ao final do primeiro bloco do nosso programa, pedindo a vocês aí que estão pelo Facebook, agradecemos a participação, vamos compartilhar o programa, ajudar na divulgação, trazer novas pessoas para ouvir, né, e ver esse tema tão importante que diz respeito ao sofrimento. Quem de nós não está passando nesse momento exato por alguma dor, por um sofrimento, por uma dificuldade, e precisamos do esclarecimento, da força para seguirmos adiante. Então, vamos compartilhar o programa, vamos divulgar a Rádio Rio de Janeiro e ajudar a muitas pessoas. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas que me disseram o seguinte: graças à Rádio Rio de Janeiro eu não cometi um suicídio, porque eu estava sofrendo tanto e não tinha ninguém. Até que através da rádio eu encontrei a força para prosseguir. Então a rádio tem uma tarefa fundamental de levar consolo e esperança. Vamos divulgar, vamos compartilhar. Daqui a pouquinho voltamos com o Debate na Rio. Debate na Rio. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade com você. A
A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno, peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. Apresentação dia 14 de maio, domingo às 19 horas. Teatro Popular Oscar Niemeyer, Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, sem número, no centro de Niterói. Informações 3088-6519. Ingressos à venda no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, Rua Coronel Gomes Machado, 140, no centro de Niterói. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade @radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13h28. Debate na Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Prezado ouvinte, estamos de volta com o programa Debate na Rio. Jornalismo espírita interativo no ar, você pode ligar, participar, o telefone é o 3386-1400, 3386-1400, ou pelo WhatsApp no telefone 98486-7633, 98486-7633, ou pela internet em www.radioriodejaneiro.am.br. Pela internet você também pode ver as câmeras ao vivo aqui do estúdio. E o Facebook também ao vivo, pode ver e ouvir a gente pelo Facebook. Renovamos o pedido de compartilhamento do programa e agradecemos pela participação de todos vocês. Estamos tratando de um tema importantíssimo, que é sobre o sofrimento. E a pergunta da produção do programa é a seguinte: por que nós sofremos e qual a finalidade da dor? Já tivemos aí a palavra do Aloysio Guigino, da Maria de Fátima Miranda, já trouxemos algumas participações. E nos baseamos num texto maravilhoso do espírito Joana de Ângeles, que está no livro Plenitude. É uma psicografia de Divaldo Pereira Franco. O capítulo é O Sofrimento. E vamos ler mais um trechinho do texto aqui, onde a Joana diz o seguinte: é de insuperável significação positiva o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento. O que se consegue por meio do treinamento pela meditação, pela oração, que defluem do conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. Olha aqui as dicas que Joana de Ângeles dá diante do sofrimento. A gente pode buscar aí as terapias alternativas, como a meditação. A gente pode buscar algo que é fundamental, que ela diz que é a oração, e a busca do conhecimento, da leitura, que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. Então nós vemos pessoas passando por grandes dores, coisas que nós imaginamos que nunca seríamos capazes de lidar. Eu me recordo, eu sempre gosto de citar a atleta Laís, que ia participar dos Jogos de Inverno, sofreu um grave acidente num treinamento.
ela ficou completamente paralisada, prezado ouvinte. Ela disse que ela só conseguia mexer os olhos. A comunicação da Laís era pelos olhos. E uma jovem, a gente está falando de uma pessoa que estava iniciando sua vida com um sonho e de disputar aquela Olimpíada, os Jogos de Inverno, e ela ficou nessa situação. Mas assim, vendo a entrevista dela, eu me senti extremamente pequeno. Não sei se a Laís tem religião, se ela crê em Deus, se ela é espírita, evangélica, católica, mas eu sei que ela tem uma coragem e uma força para lidar com a dor, com aquele sofrimento que realmente me espantou. E ela dizia sempre o seguinte, na verdade ela até usou o nome de Deus, ela falou assim, Deus irá me ajudar, eu tenho conquistado dia após dia avanços, eu quero voltar a andar. E, é claro, a gente sabe que clinicamente o caso dela não seria nada favorável a voltar a andar. Mas a coragem, a força, a determinação dela já fez com que ela recuperasse vários movimentos. Eu não duvido de mais nada. Aloysio, como a gente pode pegar um exemplo como esse, de uma jovem, uma menina que está começando sua vida, passa por um acidente tão grave e demonstra tanta força, tanta coragem diante da dor e do sofrimento? Nós falamos aqui no bloco anterior que nós aprendemos dentro da doutrina que nós devemos enfrentar todas essas ocorrências desagradáveis na nossa existência, a dor, certo? Seja ela física ou moral, com resignação, paciência e coragem. Isto é, sem revolta, sabendo que tudo passa, certo? Mas com o nosso empenho. E é aí que está a coragem que nós estamos nos referindo. Nós falamos aqui também que nós todos estamos na luta, não é isso? E quem está na luta e não luta, apanha. Então nós todos devemos lutar. Lutar como? É fazendo aquilo que está dentro do nosso alcance para que nós possamos superar aquela dificuldade que surgiu na nossa existência. Então a dor, repetindo, é fisiológica, é a sensação que nós temos desagradável. Mas o sofrimento é psicológico. É como nós encaramos esta dor. Eu gosto de citar sempre um exemplo de uma coisa que eu vi acontecer e que me marcou muito, que foi naquela calamidade que aconteceu em Nova Friburgo, certo? Daquela enxurrada que arrastou casas, que destruiu tudo que muita gente tinha, foi embora, certo? E o repórter, como sempre, né, quer saber das coisas e perguntou a um, e agora, como é que o senhor vai fazer? O senhor perdeu tudo? E a resposta que teve do primeiro foi a seguinte, realmente perdi tudo, não me resta mais nada, melhor seria que eu fosse embora também, certo? Que eu morresse, porque a razão da minha vida acabou, certo? Com aquela perda que ele sofreu. Aí ele passou para o seguinte, e perguntou, e o senhor, o que o senhor acha? E ele disse, realmente, eu perdi tudo, mas eu estou vivo. Vamos começar de novo. Certo? Então é isso que eu estou me referindo aqui. Isso foi um fato que eu presenciei na entrevista que eu assisti. Um desiste diante da dificuldade e o outro tem a consciência de que tudo o que lhe acontece ele pode superar pela sua vontade, pela sua persistência, que é a nossa força. Nós todos temos essa vontade. E no momento de dificuldade, é importante que nós nos lembremos da prece. Certo? Vamos nos lembrar da prece. Nós aprendemos na lei de adoração, no livro dos Espíritos, certo? Que a prece é um ato de adoração. Questão 659. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Certo? Podemos pedir, orar para louvar, pedir e agradecer. Mas quando nós fazemos isso, quando nós fazemos a prece ditada pelo coração, certo? Com fé, certo? Deus nos envia bons espíritos para nos assistir. E esses bons espíritos que vêm nos assistir é que nos dão o caminho para nós seguirmos. Não desistir. Desistir nunca. Certo? Nós estamos aqui para vencer. Todos nós reencarnamos para vencer, apesar das dificuldades que fazem parte do nosso existir. Então vamos nos conscientizar disso e vamos lutar pelo que é importante.
pelo que é importante, não pelo supérfluo, por aquilo que é dispensável, mas vamos lutar pelo que é importante, que nós vamos conseguir. A nossa querida ouvinte, a Paty Penha, ela está sempre acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Ela faz uma colocação, um tema sempre importante que está relacionado à questão da dor, do sofrimento com o suicídio. Ela coloca o seguinte, Miranda: a falta de entendimento da dor que nos machuca seria uma das causas de muitos pensarem em suicídio? Também, né? Também. Porque na hora do sofrimento, quando nós não lembramos da oração, não paramos para pensar Deus e os objetivos da vida, nós abrimos a guarda e ficamos mais vulneráveis ao assédio, né? À nossa volta existem muitos espíritos em condições semelhantes à nossa, também angustiados, aflitos, e muitos suicidas. Pelo tormento que eles carregam, eles promovem um assédio. Então, o objetivo maior é nós sabermos quando nós falamos, por que eu sofro? Para que eu estou sofrendo? Para que serve essa lição? Para que serve esse momento? No Livro dos Espíritos, nós havíamos separado a pergunta 933, quando Kardec diz: se o homem é quase sempre o artífice dos seus sofrimentos materiais, também será o causador de seus sofrimentos morais? E a resposta foi: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões em suma, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores, porque roubam a nossa tranquilidade. Grande parte do nosso sofrimento é porque não aceitamos o momento em que estamos vivendo, tentando retirar uma lição. Porque os sofrimentos bem suportados liberta quem sofre e educa quem faz sofrer. Porque aqueles que estão tentando nos fazer sofrer e nós nos mantemos firmes na oração, chega uma hora que eles vão cansar e vão querer saber qual é a receita. Nós vamos ver que todos aqueles que seguiram Jesus deixaram pegadas de luz de testemunho porque souberam ser fortalecidos pela fé, buscando compreender o momento que estavam vivendo e transpuseram as limitações. Joana de Cusa, na hora que ela estava no martírio, o algoz perguntou para ela: o seu Cristo só te ensinou a morrer covardemente? Ela falou: não, também me ensinou a te amar. Saulo, depois de convertido na condição de Paulo, na hora do testemunho, ele fala para o algoz: cumpra o teu dever, porque eu cumpri o meu. Gesiel, na condição de Estevão na casa do caminho, quando Saulo vem impor martírio, o Sinédrio tem 1000 motivos para me fazer sofrer, mas não reconheço nenhuma autoridade para abalar minha fé em Jesus. Então nós temos que observar o seguinte: nós somos espelhos para alguém. Quantos de nós temos lição em nossa vida, junto à nossa família, aqueles que nos cercam, pessoas que enfrentaram lutas muito graves e não se desesperaram, e deixaram para nós um marco de referência de perseverança no bem e não desistir da vida. A Terezinha Silva ligou para a gente de lá de Itaguaí, pedindo para a gente mandar um beijo para o meu neto João Pedro, que está fazendo 3 aninhos hoje, parabéns para ele. E ela diz: o sofrimento é um alerta e a dor é um alerta também, para nos cuidarmos. Tem aqui o Luiz da Ilha, também agradecendo a participação dele. Vou até, quando falo em animal, eu passo para Miranda. Olha o que ele diz aqui, ó. Por que as tristezas não se fizeram para os animais? Diz o Luiz da Ilha. Mas sim para o ser humano. E quando as sentem demais, os seres humanos tornam-se animais. Pois é, ele está afirmando ou está perguntando? Ele está perguntando. André Luiz, quando ele fala da dor-evolução, ele explica justamente isso. Os animais, eles não têm pensamento contínuo, eles não raciocinam, eles não têm livre-arbítrio com conotações morais. Então, a dor para os animais é dor auxílio, é a lei do progresso, né? Mas nós temos livre-arbítrio. Nós somos hoje os herdeiros das escolhas que fizemos ontem. Então, é necessário que passemos por tudo isso visando o objetivo maior. E aqui nos lembramos de Kardec, né? Quando ele fala no Obras Póstumas, foi reunido os textos dele em Obras Póstumas, e ele vai falar da missão dele. Ele disse que os espíritos alertaram por todos os percalços, todas as dificuldades que ele iria enfrentar.
Ele foi caluniado, ele foi vítima de intriga, de todas as situações desagradáveis. Mas ele diz que os espíritos só não falaram para ele da vibração de paz que ele sentiria com o cumprimento do dever. Então, todas as situações difíceis são desafios, que não são os outros que nos impõem, não é Deus que nos coloca, mas fomos nós que saímos jogando um montão de taxinha em nossa caminhada. Se faz necessário agora trabalhar planta do pé para que os cortes não sejam muito profundos e a gente possa tirar boas lições. E ainda sobre essa questão que o Luiz colocou, eu me recordo muito de uma cena que eu vi na praia há muitos anos mesmo, uma cadela chegando com seu filhotinho morto, ela segurando ele essa parte aqui, como é que chama, Miranda? Aqui o pescoço. Né? O pescocinho dele, né, com os dentes. O cangote, né? E aí ela botou ele na areia, ela abriu um buraquinho na areia, depois colocou ele dentro, ela tapou o buraco, fazendo um sepultamento, uma coisa impressionante. Depois ela ficou ali parada, como que estivesse fazendo uma prece, né? Mal comparando com a gente tenta fazer uma comparação e saiu. Então, os animais, eles estão no processo evolutivo, eles estão experienciando, aprendendo as dores. Claro que eles não sofrem, não têm a razão, a racionalidade para sofrer como ser humano, mas ele está num processo evolutivo também de experienciar essas dores. Agora, o que nós vamos observando, e Emmanuel fala isso, é que conforme nós vamos lidando com esses reinos de uma forma respeitosa, nós vamos auxiliando esses seres também a seguirem a sua evolução. Então, um raciocínio como esse, não é que o cachorro raciocinou tudo aquilo que ele ia fazer, mas de alguma forma também não podemos esquecer que os espíritos atuam sobre os animais, né? Exatamente. O animal não tem mediunidade, mas os espíritos de alguma forma atuam sobre eles. Com certeza. O Gesselano escreveu um texto bonito aqui também, ele é de Nilópolis. Vou ler aqui rapidinho, ele diz que a espada, ela passa pela bigorna e o fogo. O diamante tem que passar pelo fogo para ser lapidado. Os seres humanos escolhem os cálices. O próprio Jesus escolheu o seu cálice. Poucos estariam gabaritados para beber aquele cálice. Era extremamente amargo, extremamente cruel e extremamente desumano. Mas ele venceu. Então a dor é uma grande mestra para o nosso aprimoramento moral, intelectual e espiritual. E aqui uma participação direto da França. E como é uma coisa chique, eu vou passar para o Aloysio, que é um homem chique. Aloysio, direto da França, a nossa Mara... Não estou provocando. Você é um homem viajado e tal. Ó, tá escrito aqui o seguinte. Eu gostaria de saber se uma prece, uma oração pode ajudar a diminuir o sofrimento, a dor de alguém. Aí ela diz, amenizar sim, mas diminuir pode? A pessoa, a Mara lá da França. Então, a pessoa está sofrendo, a gente faz uma oração por ela. A nossa oração pode amenizar, diminuir aquela dor, aquele sofrimento? Pode, Mara. Pode e faz isso sempre. Por quê? Porque quando nós lemos há pouco aqui, né, a pergunta 659 do Livro dos Espíritos e a 660 também. E vamos nos ater apenas a 660, porque diz que quando nós oramos com fé, com o coração, com sentimento, Deus nos envia bons espíritos para nos assistir. Então, se Ele nos envia bons espíritos, nós estaremos em boas companhias. E a fé nos fortalece, a prece nos fortalece, a prece traz para nós esse estado psicológico de força, que é aquilo que nós aprendemos e já citamos aqui. Resignação, paciência e coragem, isto é, encontrarmos em nós as forças que precisamos para conviver ou superarmos aquilo que nos acontece. A dor faz parte da nossa existência nesse processo de aprendizado. Então nós devemos usar esta dor como aprendizado. No momento que nós aprendemos aquilo, nós não precisamos mais da dor. Certo? É o que o Chico dizia sempre, né? Nós, para crescermos, e nós estamos aqui, todos nós, para evoluirmos, nós temos que perder água. Certo? E ninguém entendeu nada, né, do que ele falou. Perder água, Chico, pela lágrima da dor ou pelo suor do trabalho. Então nós vamos perder água, certo? Então eu sugiro que nós adotemos a segunda possibilidade. Vamos trabalhar, vamos ter a consciência daquilo que nós podemos fazer
em nosso benefício e em benefício daqueles que estão ao nosso redor, porque isto ameniza o nosso sofrimento, a maneira como nós encaramos a dor. A dor pode até continuar a estar presente, mas nós nos sentiremos fortalecidos para assimilarmos ou buscarmos a superação desse momento desagradável, dessa sensação desagradável que é a dor. O Carlos, de Ricardo de Albuquerque, pergunta: nós sofremos porque fizemos os outros sofrerem em vidas passadas? Também. Né? Também. Porque a dor auxílio é essa que nos impulsiona na lei do progresso. A dor expiação é a reparação daquilo que impusemos aos outros. Jamais teríamos paz. Olha, um espírito na sua jornada evolutiva, quando ele toma consciência do que andou fazendo, ele sente necessidade de rever o caminho. Do contrário, ele não vai se sentir pacificado. Então, parte daquilo que nós sofremos são consequências daquilo que impusemos a alguém um dia. Isso aí existe uma discussão, vamos dizer assim, no bom sentido, muito interessante a respeito disso, porque nem sempre os males a que nós estamos submetidos dizem respeito a vidas pretéritas ou a expiação propriamente dita. Pode ser uma prova. Então, o que a gente entende sempre, e a gente coloca isso para compartilhar com todos os demais, é que a expiação diz respeito a fatos pretéritos, mas a prova não. A prova diz respeito à nossa visão de pontos que queremos alcançar no futuro. Então, a expiação tem relação com o nosso passado, mas a prova, ela pode ser um investimento, vamos tratar assim, pode ser um investimento que nós estamos fazendo para, pela nossa dificuldade, nós exemplificarmos, nós mostrarmos que é possível nós vencermos e crescermos através dessa dificuldade superada. É a lição nova, não é? É isso aí. O Eduardo Assis, aqui pelo Facebook, ele coloca aquela frase que nós tínhamos até conversado antes do programa. Ele é lá de São João del Rei, Minas Gerais. Um abraço, Eduardo, meu xará. Ele diz o seguinte, que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Que nós tínhamos conversado. Olha, prestem atenção aí nessa colocação do meu xará, o Eduardo. A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. E ele complementa: orai, vigiai e instruí-vos. E aí o nosso Jorge Luiz do Carmo, um grande companheiro aqui, divulgador da rádio, sempre nos ajudando, compartilhando o programa. Muito obrigado, Jorge. Ele traz uma frase de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 9, item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, muito bem lembrado, Jorge, essa passagem aí. A dor é uma bênção. Claro que nós espíritas entendemos isso pela necessidade de nós crescermos. O que seria de nós se não fosse a dor? E aí a minha nobre mãe está colocando aqui, Luiz, o seguinte, ó. Por que nós, os seres humanos, só procuramos uma religião na dor e não por amor? Como eu, que uma hora é porque está muito calor e outra porque está chovendo só para não ir. E aí? Estamos começando a raciocinar a dor. Não é? Porque tem aquela situação da rebeldia que mesmo sentindo a dor, mas nos mantemos ali sem querer de alguma forma vencer o nosso orgulho, vencer o nosso egoísmo e as nossas paixões inferiores. Mas é assim mesmo, né, Luísa? Normalmente as pessoas procuram a ajuda espiritual, seja na religião católica, espírita, evangélica, budista, é na hora da dor, né? Nós todos trazemos conosco, é uma coisa inata, certo? A percepção, a certeza da existência de um ser superior que nos ama, certo? Então, quando nós estamos na dificuldade, de um modo geral, seja que processo for, nós procuramos a quem sabemos que nos ama, certo? E se nós procuramos aquele que nos ama, nós temos essa certeza, que é Deus, nosso Pai, certo? Ele está sempre presente e nós encontramos essa consolação na presença e na busca que nós fazemos desse Pai amoroso que é o nosso Criador. A doutrina dos Espíritos, ela tem uma característica muito interessante, que é uma doutrina esclarecedora, porque nós passamos a entender as coisas, mas é uma doutrina consoladora, em que nós percebemos, certo, essas razões da dor e nós
vivenciamos esse sofrimento com mais força, com mais coragem, com mais certeza de que aquilo está acontecendo para o nosso bem. Então vamos fazer a nossa parte. Mais algumas questões aqui, deixa eu ver. Agradecer a Maria Clara, está sempre com a gente, Maria Clara Portugal, e estão pedindo para repetir aqui a seguinte questão. Eu poderia repetir pausadamente, só que o tempo é curto, essa explicação sobre dor reparação e dor expiação, diferenciando uma da outra? Quem foi que comentou sobre isso? Foi a Miranda. Na obra do André Luiz... A Carla de Jacarepaguá. Na obra do André Luiz, através do Chico Xavier, ele vai falar da dor auxílio, dor evolução, dor expiação. No caso da dor evolução, ele exemplifica a situação dos animais, né? Que não tem conteúdo moral, que não tem pensamento contínuo, mas eles estão seguindo a lei de progresso. A dor auxílio é essa que vem nos movimentando, trazendo novas experiências para que a gente cresça e siga adiante. A dor expiação é justamente quando nós paramos para prestar contas com as nossas atitudes infelizes. Todos nós desejamos a felicidade, mas a felicidade tem um preço. E o preço da felicidade é buscar agir de acordo com a lei divina. Ninguém é feliz fora da lei de amor que rege o universo. É o que Joana de Ângeles diz, que o verdadeiro sentido da vida é a busca e o encontrar da felicidade. Isto, não é? Então, tudo que nós chamamos de infelicidade são recursos que muitas das vezes, ou sofrimento, são recursos que muitas das vezes é para que nós possamos parar, fazer um inventário das nossas ações, das nossas escolhas e mirar um objetivo maior e seguir adiante. Aqui mandar um abraço para Maria Lúcia de Vila de Cava, Nova Iguaçu. Ela disse que hoje está um pouco triste, mas está tentando superar a dor moral, a dor física. É isso aí. Esperamos que esse programa tenha te ajudado, Maria Lúcia. E a todos vocês que estão nos ouvindo. Vamos às considerações finais aí do Aloísio e da Miranda. Eu acho que deve ficar bem claro para nós, pelo menos foi o que nós tentamos transmitir para todos que nos ouvem, a dor, conforme foi dito aqui muito claramente, é uma necessidade que nós passemos para que nós possamos progredir, despertar. A dor é necessária. Agora, o sofrimento é a nossa resposta, ele é psicológico, é a nossa resposta que nós damos ao sofrimento. Nós podemos desistir, nos entregar, nos revoltar, ou podemos, entendendo a razão da dor, nós podemos fazer a nossa parte e buscar superar aquele momento de dificuldade. Miranda? Nós trouxemos uma página, Confia Sempre, é do Espírito Meimei, através do médium Francisco Cândido Xavier, do livro Cartas do Coração. Ótima mensagem para terminarmos o programa. Ela diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, com essa bela mensagem do Espírito Meimei, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, terminamos o nosso programa agradecendo mais uma vez ao Aloísio, à Miranda e, sobretudo, a todos vocês, prezados ouvintes, que nos acompanharam em mais um Debate na Rio. Quinta-feira tem mais, com o nosso companheiro Paulo Guedes, às 13h. Um grande abraço e até lá. Debate na Rio.